Minha filha era um furacão em forma de gente. Além de filha, ela era minha melhor amiga. É inexplicável a falta que ela faz. Quando pensamos ou vemos notícias sobre violências contra a mulher, os números costumam vir acompanhados de uma frieza, quase burocrática ou robótica. As manchetes são bem sensacionalistas. Nós vemos sobre boletins de ocorrência, medidas protetivas, ouvimos vários termos jurídicos que não entendemos na maioria das vezes, né? Fala-se muito sobre quem era o agressor, sobre os seus feitos, as coisas que ele alcançou, mas por trás de cada dado existe uma vida que foi interrompida. Uma vida com sonhos, com paixões, com sorrisos, também com teimosias. E esse podcast não é sobre como uma vida terminou. É sobre a história dessa vida e sobre o vazio que ela deixou para trás. Minha filha, ela não foi. Ela é o amor da minha vida. Eu aprendi muito com ela. Ela veio e me ensinou a ser mãe, a ver o mundo de forma diferente. Tudo que resta é saudade e esperança. Olá, para você que está nos ouvindo. Eu sou a Sara e te dou as boas-vindas ao podcast Mais e Elas. A partir de hoje, nós vamos caminhar juntas por muitas trajetórias. Vamos ouvir as famílias, as amigas, lembrar de quem as mulheres vítimas de feminicídio foram de verdade. Porque a memória é a nossa forma mais bonita de resistência. No episódio de hoje, nós vamos conhecer a história da Silvia. A Silvia era uma jovem de 25 anos. Ela tinha olhos grandes e escuros, que era a sua característica física mais marcante. Os seus cabelos eram de cor clara e o seu sorriso era largo e super memorável. Ela era cheia de extremos, calma para algumas coisas, mas de uma intensidade avassaladora para outras. Alguém que a mãe dela precisava às vezes dar uma segurada. A Silvia cresceu observando o mundo. Quando ela era criança, ela era bem quieta, atenta, observadora. Mas conforme foi passando o tempo, essa menina silenciosa se transformou numa jovem questionadora e revolucionária. Essa foi uma sensibilidade que ela herdou diretamente da casa dela, vendo o trabalho da sua mãe, Diney, como assistente social. E foi com a Diney que nós conversamos a respeito de sua filha. A Silvia teve 2 filhos, o João Pedro e a Ana Liz. O João Pedro teve apenas 5 meses de vida. Ele faleceu devido a um problema congênito no coração. E a Ana Liz faleceu juntamente com a mãe nas mãos do agressor. Ela tinha menos de 1 ano. A Silvia amava muito os seus filhos. E todo mundo em volta dela via como ela era muito protetora e cuidadosa com eles. A Silvia era uma mulher que sempre queria entender o contexto de vida das pessoas. Ela se questionava, ela questionava os outros. Ela queria saber por que as pessoas estavam na situação em que elas estavam. Como que ela poderia ajudar essas pessoas e como as coisas funcionavam na realidade. A sua personalidade era extremamente empática. E foi essa empatia e esse desejo de fazer a diferença que levou a Silvia até as salas de aula da faculdade de Direito. Ela estava no 4º ano do curso. E quem convivia com ela sabia que a faculdade não era apenas um título que ela buscava. O direito fazia parte de quem ela era. Ela lia muito, ela estudava muito e sempre trazia o que ela aprendia para a mesa de casa, dando verdadeiras aulas para a família dela. A Silvia tinha uma pressa em viver e em conseguir conquistar o seu espaço enquanto mulher também. A Silvia acabou precisando trancar o curso de Direito nesse 4º ano devido à sua gravidez. Ela escolheu passar um tempo de qualidade com a sua filha nesse 1º ano. Então, ela tinha começado um projeto de venda de joias. E estava dando muito certo. Ela estava se sentindo independente, autônoma, muito orgulhosa de si mesma. Ela queria conseguir mostrar para o mundo, e para a mãe dela principalmente, do que ela era capaz. A Silvia costumava dizer que ela ia fazer a sua mãe ter muito orgulho dela. Ela tinha muita vontade de fazer as coisas darem certo.
e ela era uma mulher cheia de esperança. Independência, inteligência e força foram palavras utilizadas pela Diney para caracterizar sua filha. Mas a gente sabe que os agressores, eles não escolhem as suas vítimas por falta de instrução ou estilo de personalidade. A violência doméstica muitas vezes se instala em silêncio, né? Usando as melhores qualidades da mulher contra ela mesma. E foi exatamente isso que aconteceu no caso da Silvia. É uma armadilha que veio disfarçada de um valor que ela aprendeu dentro de casa. A crença na mudança das pessoas, a empatia e o desejo de dar novas chances. A Diney nos contou que a Silvia era inteligente demais, esperta demais. Ela sabia muito das coisas e caiu numa cilada que nem ela se deu conta. Em alguns momentos de reflexão, a Silvia dizia que talvez o seu agressor não tivesse tido oportunidades e nem pessoas que tivessem ajudado ele durante a sua vida. Então ela queria ser essa pessoa. Ela desejava conseguir mudá-lo. Só que o relacionamento amoroso com ele era marcado por um ciúme doentio. Porém, havia uma rede invisível tentando proteger a Silvia. Na casa ao lado da Silvia morava uma grande amiga. Sempre que essa vizinha percebia qualquer sinal de conflito, ela ligava para Diney. E a mãe da Silvia dava um jeito de fazer visitas improvisadas para checar a segurança da filha. Só que o agressor acabou percebendo esses cuidados dessa rede de apoio e se aproveitou disso para alienar a Silvia ainda mais. Nesse momento da vida, a Silvia estava isolada emocionalmente. E a gente não pode esquecer que ela estava vivendo o puerpério, que é um período extremamente delicado, marcado por alterações hormonais profundas, desânimo, frustração e muito medo. E antes ali da sua filha Annalise completar 1 ano de idade, a Silvia tomou uma decisão em silêncio. Sem contar para sua mãe, ela reatou o relacionamento com o agressor. E na sexta-feira anterior ao crime, ela se mudou com ele para uma casa longe da amiga, que era sua vizinha. Nesse momento ela estava vulnerável, mas também estava convicta de que precisava fazer aquela relação dar certo e que ela tinha esse poder. Em uma conversa que ela teve com a sua mãe, a Silvia disse que ela amava muito aquele companheiro e que doía muito não estar com ele. A sua mãe tentava convencê-la de que essa dor ela iria passar eventualmente e que ela mesma seria sua parceira nesse processo de cura. Um outro detalhe é que a Silvia chegou a ir à delegacia do município em que morava, mas essa denúncia nunca chegou a ser formalizada. A gente sabe que culturalmente as mulheres são ensinadas desde a infância a ceder, a tolerar incômodos para evitar conflitos, a priorizar o bem-estar das outras pessoas. Um aprendizado que é social e que silencia o nosso instinto de proteção. A Diney disse que a sua filha ensinou a ela a dizer não. Só que foi uma pena que ela ensinou algo tão importante, mas que ela não foi respeitada na sua negativa. A Diney refletiu conosco sobre como nós, mulheres, somos ensinadas a dizer sim para tudo. Nós aceitamos incômodos desde que os outros não se sintam incomodados. Mas ela pontua com firmeza. As coisas precisam ser boas para ambas as partes. E a gente não tem que estar sempre disponível para as outras pessoas. Foi nesse cenário que a tragédia aconteceu. A Silvia e a pequena Annalise, uma bebê completamente indefesa, tiveram suas vidas interrompidas pelas mãos de quem deveria representar segurança e não medo. Foi um crime brutal e injustificável. Mas a dor da perda não foi o único peso que a família teve que carregar. A Diney teve que enfrentar uma engrenagem pública fria, um sistema robotizado e desumanizado.
Ela nos relatou a frieza com que foi atendida pelas autoridades durante e após as investigações, e como foi mecânico esse procedimento todo. Ela não foi conduzida a uma delegacia da mulher e nem acolhida por uma equipe especializada. A sensação que ela teve foi a de estar incomodando. E além do descaso do Estado, houve também o peso da opinião pública e da cobertura da mídia, que muitas vezes distorce os fatos, espetaculariza a dor e, de uma forma extremamente cruel, tenta transferir a culpa do crime para a própria vítima. A mídia coloca o agressor numa posição elevada e a culpa sempre é na vítima, de forma sensacionalista. Nada justifica a brutalidade do crime. Penso que toda violência pode ser evitada. Nenhuma mulher merece ser violentada. A Diney nos disse que nenhum pai ou mãe deveria enterrar um filho. Para ela, o curso natural da vida é que os pais envelheçam e partam primeiro, mas o controle sobre esse ciclo não pertence a ninguém. O luto por uma perda tão violenta não é algo que se supera, não é algo que fica mais fácil com o tempo. Na verdade, é uma ausência que se aprende a conviver. Para Diney, encontrar um sentido para continuar caminhando exigiu muita fé, apoio terapêutico e, acima de tudo, a decisão de não deixar a história de sua filha e dos seus netos ser esquecida. A Silvia não deixou de ser minha filha, e a Ana Liz e o João Pedro serão sempre meus netos. Falar dela nesse momento, conseguir dizer tudo isso, acho que ela iria sentir muito orgulho de mim. Quero usar a história dela para contribuir, ajudar outras pessoas. Falar dela é fácil e difícil ao mesmo tempo. Hoje em dia, a Diney carrega uma sensibilidade ainda maior em seu trabalho como assistente social. O desabafo doloroso de que faltou medo na coragem de Silvia se transformou numa missão prática: ensinar outras meninas e crianças a reconhecerem os seus limites. Nas escolas, a Diney trabalha com o semáforo do toque, ensinando sobre consentimento, sobre proteção e o direito de dizer não desde a infância. É uma semente de prevenção plantada a partir de uma dor profunda. Ela nos contou ainda que a Silvia não tinha medo de nada e que talvez foi por isso que ela foi embora tão cedo. E a Diney dizia que ela precisava ter medo, porque ele traz segurança e também um pouco de proteção. Ela contou ainda que, se tivesse outra chance, ela iria interferir no relacionamento da filha com o agressor de uma forma mais incisiva e enérgica. Ela reflete que a gente precisa deixar de ter esse pensamento de que esse tipo de coisa, esses crimes, não vão acontecer com a gente. Ou que algum comportamento nosso é exagero. A gente precisa intervir sempre. E isso é um esforço coletivo. Da segurança pública, da população, do Estado, do sistema como um todo. E é aí que está o problema. Para a Diney, quem deveria estar sentada ali no seu lugar, sendo entrevistada, era a Silvia. E ela diz que tem certeza que sua filha diria para as mulheres que elas têm direito, que elas precisam buscar os seus direitos, para que nós vamos juntas, não vamos ficar quieta, porque a Silvia não ficava quieta. Ela dizia que esse mundo só teve mudanças a partir do momento em que as pessoas levantaram a voz, falaram, brigaram e se posicionaram. E isso gerou as evoluções. E as revoluções também. Foram as pessoas inquietas. Foram elas que incomodaram a todos. A mudança, ela não acontece quando a gente fica em silêncio. Ela não acontece quando a gente fica observando de longe. Ela não acontece quando a gente não mete a colher. A Silvia partiu cedo demais, mas a sua essência inquieta permanece. E se o mundo só avança quando as pessoas se posicionam e incomodam as estruturas, a voz de Silvia continua ecoando através de sua mãe e de sua irmã mais nova, convocando todas nós a não aceitarmos o silêncio. A Silvia, aquele furacão de olhos grandes, não é passado. Ela continua presente em cada palavra de coragem,
em cada limite estabelecido e em cada voz que se recusa a calar. Se você ou alguma mulher da sua vida estiver passando por alguma violência, não hesite em contatar as autoridades no número 180. E caso seja uma emergência, ligue 190. E se você vivenciou a perda de alguém pelo feminicídio e gostaria que conhecêssemos quem era essa mulher para além da vítima, conte-nos no formulário linkado na descrição desse episódio. Ou procure-nos no Instagram, @maseelaspod. Agradecimento profundo a Dinei por partilhar sua história e sua força conosco, e a toda a equipe interna do podcast pelo apoio. Nos vemos no próximo episódio.